Você já se perguntou o que acontece com um católico ou um evangélico depois que eles desencarnam? Imagine, por exemplo, uma senhora devota que passou a vida inteira frequentando missas, acendendo velas, rezando o terço com fé, e um pastor que pregava com fervor, clamava por milagres e conduzia multidões em cultos cheios de louvor. Agora, imagine o momento em que esses dois partem aqui deste mundo terreno. O que eles encontram do outro lado? Será que os anjos aparecem? Será que existe algum tipo de julgamento? Ou será que eles são recebidos por espíritos que lhes mostram uma nova verdade? Uma verdade que transcende religiões, dogmas e rituais? Então, nesses dias em que nós estamos refletindo muito sobre a desencarnação do Papa Francisco, muitas pessoas têm essa dúvida, então nós vamos falar sobre isso agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, você já se perguntou o que acontece com um católico ou um evangélico depois que eles desencarnam? Será que existe um céu, um inferno, um purgatório, ou a realidade é muito mais complexa e surpreendente? Será que é mais surpreendente do que aquilo que nós aprendemos nos bancos das igrejas? Então nós vamos ver nesse vídeo como é a realidade dos nossos irmãos católicos e dos nossos irmãos evangélicos após desencarnarem. Eu venho recebendo muitas perguntas em relação a como é a chegada do Papa Francisco, ou como foi a chegada do Papa Francisco na espiritualidade, o que ele encontrou por ser católico, e nós temos aqui no canal esse vídeo aqui, onde eu falo um pouco sobre como é a desencarnação de um Papa, e eu trago uma psicografia realizada pelo nosso amado Chico Xavier, que nos dá conta de como foi a desencarnação do Papa Pio XI. É um vídeo bem bacana, viu, pessoal? E o link para ele, então, está aqui embaixo na descrição e vai aparecer também em uma caixinha por aqui após o nosso vídeo de hoje. Então, terminando aqui, você já assiste esse vídeo sobre o Papa Francisco. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Para compreendermos, pessoal, o que acontece com um católico ou evangélico após a desencarnação, nós precisamos entender o que a doutrina espírita ensina sobre a morte do corpo físico. A morte, pessoal, não é o fim, mas uma mudança de estado, vamos dizer assim. O espírito se liberta do corpo físico, que é um cativeiro, e ele mantém a sua consciência, seus valores, suas crenças, suas emoções, ou seja, quem fomos em vida continua sendo parte de quem somos no plano espiritual. A grande diferença é que no plano espiritual a verdade sempre se impõe. Não há mais como se esconder atrás de aparências, cargos ou títulos, e é justamente aí que muitos se surpreendem. Católicos muito devotos que esperam encontrar o paraíso celestial se veem em uma realidade, digamos, intermediária, onde seus desejos e méritos espirituais vão determinar, claro, a sua posição. Da mesma forma, pessoal, evangélicos que aguardam o arrebatamento se deparam com mentores, colônias espirituais e um universo completamente diferente do que imaginavam. Lógico, isso tanto para católicos como evangélicos, como para todos nós. Mas isso, pessoal, não significa que eles foram enganados
mas sim que a vida espiritual é muito mais ampla e generosa do que as religiões terrenas costumam nos ensinar. Essa visão nos ensina a ter humildade diante dos mistérios da vida após a morte do corpo físico, e o Espiritismo nos mostra que a desencarnação é apenas uma passagem e que o que nos espera depende muito mais do que cultivamos no coração do que com as etiquetas religiosas que carregamos. Muitos católicos desencarnam com medo do inferno, e isso os prende em zonas de sofrimento criadas por suas próprias culpas. O mesmo, pessoal, acontece com evangélicos que acreditam que estão, digamos, perdidos porque não aceitaram Jesus da forma como foram ensinados. No plano espiritual, a realidade é amorosa, mas também é educativa. O espírito é levado a compreender os seus erros, suas ilusões e a se preparar para novos ciclos de aprendizado. Esse processo pode ser tranquilo ou doloroso, dependendo do grau de apego que o espírito mantinha com as suas convicções materiais. Por isso, pessoal, a doutrina espírita insiste tanto na reforma íntima, na busca por uma fé raciocinada, na prática do amor e da caridade, acima das formalidades religiosas e de dogmas religiosos. Bom, no plano espiritual, as condições em que o espírito se encontra após a morte do corpo físico são diferentes, estão relacionadas ao seu estado de consciência e à sua evolução moral. Para aqueles que desencarnam carregando culpas profundas, apegos materiais ou sentimentos de intolerância, existem zonas espirituais que todos nós conhecemos, são as regiões umbralinas. Nesses locais, os espíritos experimentam reflexos mentais e emocionais dos seus desequilíbrios, vivendo um tipo de depuração através da dor. Isso não é um castigo divino, viu, pessoal? Mas um mecanismo natural de reajuste e aprendizado. Muitos católicos e evangélicos que desencarnam com medo extremo do inferno, por exemplo, acabam projetando uma realidade de sofrimento que se materializa devido ao poder criador da mente. Isso é o umbral. Mas repare, não estamos sozinhos. Sempre há equipes espirituais tentando auxiliar, esperando que esses espíritos se abram para o amparo. Por outro lado, para aqueles que viveram com amor, caridade e humildade, existem as colônias espirituais, como descritas na obra de André Luiz por meio da psicografia do nosso amado Chico Xavier. Nessas colônias, os espíritos encontram tratamento, educação e preparo para missões futuras. Católicos que se dedicam a ajudar o próximo, evangélicos que viveram de maneira genuinamente cristã, todos são acolhidos em ambientes de luz, onde continuam evoluindo, porque no plano espiritual não existem religiões. A religião que nós professamos em vida, ela não é descartada, não é porque não há religião lá no plano espiritual que as religiões são descartadas, mas elas são, digamos, compreendidas como um degrau na escada da ascensão espiritual. Então, nas colônias espirituais, muitas vezes católicos e evangélicos se surpreendem ao encontrar espíritos de outras crenças convivendo em total harmonia. E isso quebra preconceitos, amplia a consciência e confirma que no plano espiritual o que importa é o amor vivido e praticado. Ao desencarnar, pessoal, o espírito se depara com a sua própria realidade interior. Então, nesse momento, crenças religiosas, memórias de vida e sentimentos acumulados,
emergem com muita intensidade. Muitos católicos e evangélicos passam por uma fase, digamos, de desorientação espiritual, especialmente se suas convicções os levavam a esperar algo muito diferente da realidade que encontram. Alguns aguardam julgamento, outros esperam ser levados imediatamente ao céu ou ao inferno, outros acreditam que irão dormir durante muito tempo até que Jesus os acorde, mas eles se surpreendem ao notar que estão conscientes, sentindo, pensando e vendo o mundo espiritual de maneira gradual. O processo desse despertar na espiritualidade pode ser assistido por mentores, familiares desencarnados e espíritos elevados que auxiliam nesse momento de transição, porque esse momento é frequentemente muito revelador. O espírito entende que não está sendo punido nem recompensado conforme imaginava, mas está diante da lei universal de causa e efeito, onde cada ação, pensamento e sentimento possuem consequências naturais. Essa revelação, digamos assim, costuma gerar sentimentos profundos de arrependimento ou de gratidão, dependendo da vida que a pessoa levou. Então, espíritos que praticaram o bem, independentemente da religião, sentem-se acolhidos e guiados com mais facilidade. Já aqueles que julgaram, condenaram e agiram com intolerância, muitas vezes passam por períodos de reflexão intensa, revendo mentalmente seus atos e sendo convidados a reparar os seus erros. Nesse estágio, pessoal, a figura de Jesus ganha nova dimensão, não mais como um símbolo exclusivo de uma crença, mas como um guia universal de amor, perdão e compaixão. Então, o Espiritismo nos mostra que todos os caminhos sinceros sempre nos levam ao bem e que nenhuma religião detém o monopólio da verdade espiritual. O que determina a nossa realidade após a morte do corpo físico é o amor que cultivamos, a humildade que cultivamos e não as palavras que repetimos. Quando o espírito já passou pelas fases iniciais de adaptação após a desencarnação, sejam elas confusas ou tranquilas, ele começa a se preparar para a verdadeira vida espiritual e, nesse momento, há um deslocamento do que era apenas crença para o que agora é vivência plena. A espiritualidade superior acolhe com sabedoria e paciência todos aqueles que demonstram vontade de aprender e evoluir. Católicos que viveram presos à culpa e ao medo, ou evangélicos que se viam como indignos diante de Deus, vão percebendo que o plano espiritual não é feito para julgar, mas para educar, curar e transformar. Essa nova etapa pode incluir atividades de estudo, trabalho, encontros com grupos afins, reencontros com espíritos queridos e a preparação para novas missões, seja no plano espiritual ou em futuras reencarnações. Muitos se surpreendem ao descobrir que podem continuar trabalhando em causas que já valorizavam quando estavam reencarnados, ajudando pessoas, atuando como mentores, ou mesmo servindo em tarefas socorristas em regiões mais densas. O espírito agora compreende que a religião verdadeira é aquela que o transforma interiormente. Ele começa a enxergar todas as crenças como caminhos que conduzem ao mesmo Pai. Os templos não são mais físicos, mas se formam nos laços de amor, nas vibrações elevadas e nos serviços prestados com humildade. Nesse estágio, o espírito não carrega mais a necessidade de provar sua fé, mas vive a fé como um estado natural de ser,
e a presença de Jesus assim se torna mais viva e mais constante, não como uma figura idealizada, mas como uma consciência universal que inspira cada pensamento elevado. O católico e o evangélico, agora espíritos em ascensão, compreendem que o amor era e sempre foi a verdadeira chave da salvação. E assim seguem sua caminhada rumo a planos mais elevados, onde o ego dá lugar à fraternidade, onde o espírito, enfim, se sente livre e completamente pleno. Bom, pessoal, o destino do espírito após a morte do corpo físico não depende da religião que professamos, mas da vida que levamos. O católico sincero, o evangélico amoroso, o espírita dedicado, o umbandista caridoso, todos são irmãos diante do Criador. O plano espiritual não é uma cópia da Terra, mas um espaço onde a verdade do Espírito se revela, onde as máscaras caem e onde a luz interior ou a sombra emocional é o que define o lugar para onde são conduzidos. A doutrina espírita nos consola ao mostrar que não há castigo eterno, mas sim oportunidades contínuas de crescimento. Não existe um Deus que pune, mas um Deus que educa, que espera, que oferece caminhos de retorno ao bem. Isso nos dá forças para viver melhor o presente, perdoar mais, julgar menos, servir mais. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!